O Ministério Público Federal apresentou hoje uma denúncia contra o empresário Joesley Batista, o ex-procurador Marcelo Miller e os advogados Francisco de Assis e Esther Flash. Eles são acusados de cometer o crime de corrupção. Os 4 são investigados num inquérito que apura se Miller fez jogo duplo durante a elaboração dos acordos da JBS. Eles já haviam sido indiciados pela PF na semana passada. A gente falou desse tema aqui também. A denúncia apresentada hoje traz uma fatura de R$700 mil para sustentar que o ex-procurador recebia pelos serviços que teria fornecido indevidamente. Agora cabe à Justiça do Distrito Federal decidir se torna os 4 réus. O que você achou da nova denúncia aí? Achei um desdobramento bastante plausível, muito coerente e esperado, né? Demorou até. Agora, resta a Justiça, eu acho, acatar a denúncia. Tem muitos elementos para que essa denúncia seja recebida e a ação penal seja aberta. E, enquanto isso, o Supremo deveria acelerar o passo, Patrick, e analisar de uma vez por todas o pedido de rescisão da delação dos irmãos Batista e dos demais executivos do grupo que foram beneficiados com um acordo muito vantajoso de pai para filho, que depois se viu era baseado nesta delação eivada aí de irregularidades, conduzida por um procurador que já estava a meio caminho da iniciativa privada, de saída do Ministério Público, que tinha acesso ainda aos dados da Procuradoria e já estava municiando a JIF de informações, cujo modus operandi fica patente na forma como foram feitas as gravações e tudo mais, né, no caso dos irmãos Batista. Então, eu acho que já há elementos de sobra para que sejam anulados esses acordos sem benefício, sem prejuízo das provas colhidas posteriormente, aí sim, em ações controladas da Polícia Federal, com autorização judicial e que, portanto, são provas autônomas, cuja validade prescinde dos benefícios aos irmãos Batista e aos seus asseclas. Então, eu acho que isso é educativo, já disse isso aqui algumas vezes, isso é muito bom para o Instituto da Delação Premiada, para depurar esse instituto que é da maior importância, é um instituto republicano, inovador, que melhora as investigações brasileiras, desde que usado de forma exemplar. Então, eu acho que a anulação é algo educativo para o Brasil. Está demorando demais para o ministro Fachin se manifestar sobre isso. Vai lá, Andreasa, primeiro indiciado, agora denunciado aí. O que você acha dessa decisão hoje do Ministério Público apresentando a denúncia aí contra o Joesley e o ex-procurador Marcelo Miller? Eu ainda não li a denúncia, não deu tempo, mas em tese é correto e era esperado. Mas lembro que o Marcelo Miller é atualmente um ex-procurador. Mas a investigação dos procuradores precisa continuar. Uma coisa é denunciar os advogados, no caso a Esther Flash, o ex-procurador, ex-dublê de procurador e advogado da JBS, Marcelo Miller, e os empresários, Joesley Batista e seu assessor. Tudo bem, estamos de acordo até aí. Mas é preciso saber se o Ministério Público investigará, e digo que se trata apenas da necessidade de aprofundar uma investigação. Não vai aqui nenhuma acusação sobre o fato especulado de que outros membros da Procuradoria-Geral da República, do núcleo muito próximo do senhor Rodrigo Janot, sabiam ou não das traficâncias do Marcelo Miller e em que grau interagiram com isso. Inclusive do ponto de vista administrativo, porque poderiam saber, e apenas saber, sem botar a mão na cumbuca, mas saber seria suficiente para que se abrisse um processo administrativo, no mínimo, contra o Marcelo Miller. O que não aconteceu até que a coisa viesse a público. E aí ele já não era mais procurador. São pontos importantes que precisam ser aprofundados. E nós não sabemos o que está acontecendo porque, como raramente acontece no Brasil, há sigilo.
aliás, há sigilo respeitado relativamente a essa investigação que o Ministério Público conduz sobre membros da sua corporação, da sua instituição. E aí o sigilo funciona, e aí não há vazamentos. Que bom, né? Esse é um ponto. O outro é o seguinte, que a Vera falou. Edson Fachin, não faz sentido. Já está dado que o conteúdo das delações dos Batista será preservado, pode ser usado como prova. Por que não se anula os acordos dessa delação? A anulação desse acordo dos benefícios dos Batista é virtuosa para as delações premiadas, não o contrário. Aqueles que defendem, e há muita gente influente defendendo, que não se anule o conteúdo os benefícios da delação, dizem que ao não anular, estão preservando a delação premiada. Não é verdade. É a anulação do acordo dos benefícios que preserva esse instituto muito importante. Vai lá, Marcelo Madureira. Do que o Andreasa acabou de dizer, quando você cancela, né, nesse caso a delação premiada, você cancela o acordo. Agora, aquilo que foi dito, aquilo que consta, foi confessado e que poderá ser objeto de aprofundamento de investigação, isso permanece. Isso é muito importante. Nesse caso também, o que realmente é preocupante é a questão do corporativismo no Ministério Público. Tendo sido Marcelo Miller um ex-membro do Ministério Público, se percebe realmente uma certa proteção, né, em função de vazamentos, em função de revelações, por conta dele ter sido membro do Ministério Público, o que só mostra, mais uma vez, quão é nocivo o corporativismo no Brasil. Quer dizer, na verdade, o pau que bate em Chico deveria bater em Francisco, mas não acontece nesse caso. E para finalizar, realmente, e isso também é outro ponto que deixar bem claro para aqueles que nos acompanham, é o seguinte: para manter, né, a legitimidade desse instrumento da delação premiada, justamente é que você deve cancelar esse acordo, né, que, como ficou comprovado, foi feito de maneira absolutamente assim espúria, heterodoxa, né? Foi feita com uma intervenção, digamos assim, bastante danosa dos interesses públicos por conta do Marcelo Miller, que já estava com o pé dentro da iniciativa privada, ou seja, estava facilitando a vida dos irmãos Batista. Então, para preservar a instituição, a credibilidade disso, é necessário, né, que seja imediatamente cancelado o acordo. Agora, na minha opinião, claro, aquilo que foi dito, que for comprovado como verdadeiro, vale, né, vale nos autos, ou não? Pera. Vale. O Supremo já tem entendimento de que prova autônoma obtida de forma lícita a partir de delação é válida indistintamente, portanto não depende mais do acordo. Tem várias questões sobre o Instituto da Delação, Patrick, que eu acho que a gente tem de observar daqui para frente, nós aqui no 3 em 1, nossos ouvintes e os internautas que nos acompanham. O caso da senadora Gleice Hoffmann, na semana passada, foi uma absolvição principalmente porque faltaram provas de corroboração daquilo que foi delatado. Era uma acusação baseada principalmente no depoimento de 2 delatores, o Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa. Delatores, vamos dizer assim, da pré-história da Lava Jato. Foram alguns dos primeiros a delatar. Assim como eles, tem empreiteiros que estão nessa primeira leva de delações, como, por exemplo, o Ricardo Pessoa, da UTC. Esses depoimentos iniciais estão todos eles caindo numa espécie de limbo em que faltam as provas posteriores, tanto fornecidas por eles quanto obtidas em investigações posteriores. Aí a gente se pergunta, e até um ouvinte nossa perguntou aqui no Twitter de uma forma muito própria, com bastante propriedade. Uma vez que não deem nada essas delações, o que acontece com esses delatores? Perdem os benefícios? Então eu acho que a gente vai assistir daqui para frente uma leva de delatores
cujos benefícios serão colocados em xeque, serão questionados. E aí caberá à defesa deles sustentar ou não. Vamos lembrar, tem mais gente nessa lista. Sérgio Machado, Delcídio do Amaral, principalmente esses depoimentos políticos que tinham muitas provas baseadas em confissões. Eu estive numa reunião aqui, eu estive ali, mas sem prova, sem papel. Isso vai permanecer válido. E a segunda coisa é uma espécie de delação 2.18, vamos assim, dizer assim, uma delação mais aprimorada, como é a do Palocci, cujos benefícios dependem da comprovação. Ele não vai ter os benefícios propostos de antemão, ele só vai saber aquilo que ele vai ter de redução de pena, se vai sair ou não de prisão provisória, a partir do momento em que a sua delação se mostrar efetiva. Parece que a gente vai aprimorando e burilando esse instrumento para chegar num modelo mais convincente, mais sustentável, mais robusto de delação. Eu acho que isso é normal, é super comum e é super explicável, tendo em vista o ineditismo disso. A gente não tinha isso no Brasil de uma forma corriqueira há 4 anos. Agora entrou na vida pública, nas investigações brasileiras e vai sendo aprimorado. Isso é da democracia e isso é avanço institucional de um país. É por aí mesmo, né, que a coisa caminha, né, Andreasa? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Nós estamos testando em tempo real, infelizmente com consequência sobre a vida das pessoas, o Instituto da Delação Premiada. Uma coisa sempre foi clara, e a gente nesse programa aqui, a gente faz uma boa cobertura desse assunto. Sempre tratamos delação premiada como meio para obtenção de prova, não prova em si. É a compreensão desta distinção que fará com que a delação premiada encontre um trilho virtuoso permanente para si. Então, o sujeito delatou, fez acusações contra outra pessoa e no seu acordo, porque assim deve ser, fica estabelecido que deve entregar prova, alguma materialidade para dar base, lastro ao que afirma, e não o faz, me parece óbvio e eu defendo que esse acordo do sujeito passe por uma revisão. E nada impede que a revisão seja ponderada. Não é que o sujeito perca tudo que ganhou. Ele pode ter agido com boa fé e não ter forma de encontrar aqui e ali elementos que deem sustentação para algo que disse. Mas pode encontrar um ajuste, o seu acordo ser reformado, menos benefícios, sob a supervisão da justiça. É a justiça que firma, é o judiciário que firma o acordo. Então nós estamos construindo esse caminho e é o papel da imprensa apontar os excessos, os desvios. No caso do Alberto Youssef, o sujeito já fez 2 delações premiadas. A primeira lá atrás, no caso do Banestado. Voltou a delinquir, fez uma segunda. Na sua delação, no seu acordo de delação, há uma cláusula de sucesso, de remuneração financeira por dinheiro que ajude a voltar ao Brasil. Me parece um absurdo. Denunciamos aqui e assim por diante.